Bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe você que já está aqui aguardando, Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome de Jesus. Você que está chegando, que vai ver mais tarde, que o Senhor derrame das suas bênçãos, abra os céus sobre a vida de todos vocês. Amém? Porque é um privilégio nós estarmos aqui já no primeiro horário da manhã, no começo dessa semana, buscando a face do Senhor. Glória a Deus por isso. Nos alimentando da sua palavra, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Amém? Ela vai trazer direção para a tua vida, para este dia, para esta semana, tenha certeza disso, em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus ela é luz para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Amém? Quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus 21, verso de número 33. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento. Pai, a tua palavra é vida e nós queremos que ela encha o nosso coração nesta manhã, transforme as nossas vidas. Por isso, o Espírito Santo vivifica esta palavra. Prepara o nosso coração para que seja uma boa terra para receber esta semente, para que ela produza frutos. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Lembrando você que meu WhatsApp está aí na descrição do vídeo. Se você não conseguiu pegar, você pode pedir nos comentários, nós enviamos para você. Quero lembrar você que o chamado para a Igreja Prisco é alcançar aquelas ovelhas que estão perdidas, as que estão perto e as que estão longe. Aquelas que estão machucadas, feridas, abandonadas, este é o nosso chamado. Por isso nós todo dia estamos aqui às 6 horas da manhã, às 10 horas da noite, o devocional das 7 horas, os cultos quinta-feira às 19 horas e domingo às 19 horas, porque o nosso intuito é alcançar aqueles que estão perdidos, aqueles que foram abandonados, aqueles que não podem hoje mais frequentar uma igreja, por exemplo. Não tem quem os leve, não tem quem cuide deles. Nós estamos aqui, por isso que você tem aí esse WhatsApp, que você pode pegar ele, mandar uma mensagem. Eu sempre peço que primeiro mande uma mensagem pelo WhatsApp e nós vamos retornar e vamos falar com você, orar, ministrar na tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Quero ler com você aqui Mateus 21, 33. Nós vamos ler o primeiro versículo, 33, que diz assim: ouçam outra parábola. Lembrando que Jesus havia advertido aquela multidão e aqueles judeus ali, líderes religiosos que estavam juntos, dizendo que o Senhor, na parábola anterior, que nós vimos no sábado de manhã, havia 2 filhos, um homem tinha 2 filhos e disse para um, vai para a vinha. Ele disse, não vou. Mas ele se arrependeu e foi. Depois ele disse para o outro, vai para a vinha. Ele disse, vou sim, pai. Mas ele não foi. E ali nós aprendemos que fazer é muito mais importante do que simplesmente dizer, falar. Nós temos que produzir frutos. As nossas ações têm que ser condizentes com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós seguimos, a palavra de Deus. Amém? Nós não podemos falar uma coisa e viver outra. Falar uma coisa, mas ter atitudes que não condizem, não estão alinhadas com a palavra de Deus. Nós temos que andar na palavra de Deus. E aqui Jesus então vem contar uma outra parábola e toda aquela multidão e aqueles líderes religiosos estão à sua volta escutando, porque nós vimos que Jesus estava ensinando com autoridade, estava ali também curando, libertando, muitos sinais eram operados por meio de Jesus e as pessoas estavam ali maravilhadas com aquilo que elas viam. Mas então Jesus disse para elas, havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha e a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Vamos primeiro entender esses elementos aqui deste primeiro versículo. A vinha é o povo judeu. Essas pessoas aos quais este senhor, este proprietário arrendou esta vinha, são os líderes religiosos. Então nós temos essas duas figuras de Deus, aliás, e mais uma terceira. Deus, aqui é a figura do proprietário. Então o proprietário, que é Deus desta vinha, ele arrenda esta vinha, que são os judeus, e confia a esses homens, a esses líderes, que são os líderes religiosos. Então é isso que ele fez. E ele foi embora e deixou nas mãos deles, ou foi fazer uma viagem, como diz aqui este versículo. Se nós olharmos lá em Isaías, você não precisa abrir, mas eu quero ler este versículo para você. Isaías capítulo 5, o verso de número 2 diz assim: lá profetizado por Isaías, também exortando Israel, exortando as autoridades religiosas, dizendo assim: ele cavou a terra,
tirou as pedras e plantou as melhores videiras, construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Então nós vemos que nesta parábola que nós acabamos de ler, este primeiro versículo, lá em Mateus 21, 33, o Senhor, o dono, Deus, o dono da videira, o dono daquela vinha, fez exatamente isso. E ele esperava que esta videira, que esta vinha desse o quê? Uvas boas, mas ela só deu uvas azedas. Amém? Ela só deu uvas bravas, não deu uvas boas, bons frutos. E ele vê isso como uma responsabilidade dos líderes religiosos, daqueles que arrendaram a vinha porque não estavam conduzindo o povo na palavra de Deus. Bem verdade que nós vimos também, lá quando Jesus expulsa do templo aqueles homens que faziam comércio, que ele expulsa tanto os que vendiam quanto os que compravam. Nós vimos isso, se eu não me engano, na sexta-feira, e é uma palavra ali muito forte para nós também, porque nós vemos que Jesus ele condena tanto os que vendem quanto os que compram. Então nós estamos entendendo aqui que ali o Senhor ele preparou tudo, a vinha, ele preparou o lagar, ele preparou a torre, ele fez todas as coisas e ele arrendou esta vinha para aqueles homens, para alguns homens, não são todos, são alguns. Por quê? Porque são os sacerdotes, são os escribas, aqueles que têm ali autoridade sobre o povo. Amém? Versículo 34. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores. Ele pega e envia seus servos para os lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Ou seja, chegou o tempo de fazer um acerto de contas, de receber os frutos daquela parte, num arrendamento é assim, né? Uma parte daqueles frutos pertence a quem? Ao proprietário da vinha, que arrendou aqueles homens. Amém? Então ele enviou alguns servos deles, alguns dos seus servos, para que eles recebessem a parte que lhe cabia. Era esse acerto que eles tinham que fazer. Versículo 35. Porém, os lavradores agarraram seus servos e a um espancaram, a outros mataram e apedrejaram o terceiro. E diz a palavra que então enviou-lhes outros servos em maior número e os lavradores os trataram da mesma forma. Quem são então aqui esses servos que foram enviados por Deus? Os profetas. Os profetas que nós vemos por todo o Antigo Testamento, até João Batista, apontando a direção, apontando o pecado, dizendo que era necessário se restaurar, que era necessário andar na palavra de Deus, que não era possível falar uma coisa e viver outra, dizer que é servo de Deus, dizer, se nós trouxermos para nós, que nós somos cristãos, mas nós não vivermos de acordo com a palavra de Deus. Era isso que esses profetas vinham. Então, quando esses profetas vinham e apontavam essa direção, apontavam o pecado, e não havia fruto para que fosse recebido, só havia o quê? Que nós vimos lá em Isaías capítulo 5, uvas azedas. Uvas azedas. E diz a palavra, então, no versículo 37, que por último enviou-lhe seu filho, ou seja, aquele proprietário envia o seu filho. Então Deus envia o seu filho, Deus envia Jesus Cristo, a meu filho respeitarão. Nós estamos aqui no versículo de número 37. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham e vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram e lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Então Jesus aqui ele está contando esta parábola, dizendo exatamente o que aqueles líderes religiosos faziam. Eles não aceitavam a palavra de Deus, eles viviam para eles, para os seus próprios desejos, para suas próprias cobiças, não guiavam o povo de Deus, amém? Para que eles produzissem frutos, bons frutos, não conduziam o povo de Deus na palavra de Deus, mas em ensinamentos de homens, em regras de homens. E então eles produziam frutos azedos, não produziam frutos bons. E quando eles veem Jesus, o Filho de Deus, o filho do proprietário, eles dizem: olha, vamos matar ele, porque daí nós vamos tomar a herança para nós. Sabe por que Jesus, como Filho de Deus, como aquele que denunciava também por meio daquilo que ele ensinava e daquilo que ele fazia, porque dentro do templo, ali junto daqueles líderes religiosos, não havia vida.
Não havia poder, não havia autoridade de Deus. Havia somente aquilo que era do homem. Então, Jesus, ensinando com autoridade, manifestando ali sinais, prodígios, manifestando ali o seu poder, a sua autoridade por meio de curas, de libertação, de restauração, de salvação, como no caso de Zaqueu, ele diz, olha, hoje entrou salvação nessa casa. Para aquilo, amados, para os judeus, para os líderes religiosos, aquilo era uma afronta. Porque aquilo fazia com que as pessoas deixassem de seguir homens para seguir o Deus verdadeiro. E nós precisamos aprender a seguir a Deus e não a homens. Nós precisamos aprender a seguir Jesus e não homens. Nós temos que aprender a seguir Deus e não idolatrar homens. Em nome de Jesus. Amém? Temos que andar na palavra de Deus. Se a palavra de Deus não estiver, se aquilo que é ensinado não está alinhado à palavra de Deus, se os frutos não condizem com a palavra de Deus, tem alguma coisa errada, porque a boca fala do que o coração está cheio. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós temos falado muito sobre isso nos grupos de crescimento. Que nós precisamos estar alinhados à palavra de Deus. Nós temos uma responsabilidade. As pessoas vão ver Cristo em nós quando elas olharem para nós e verem em nós uma atitude condizente com aquilo que a palavra diz. Como, por exemplo, Jesus ensina que os seus discípulos seriam conhecidos pelo amor, se amassem uns aos outros. Nós precisamos ter esse fruto, que é um fruto do Espírito, o amor. Lá de Gálatas, capítulo 5. E então diz aqui que Jesus diz, versículo 40, portanto, quando vier o dono da vinha, veja, agora vai chegar um momento em que vai vir o dono da vinha, o proprietário, e ele diz, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles, matará de modo horrível esses perversos e arrendará vinho a outros lavradores. Sabe quem são os outros lavradores? Aqui está dizendo da rejeição de Israel, porque eles rejeitaram Jesus, amém? Naquele momento. E que os outros lavradores agora somos nós, a igreja. Nós temos que dar frutos, porque ele diz aqui, ó, arrendará vinho a outros lavradores que lhes deem a sua parte no tempo da colheita. Ou seja, quando chegar o tempo da colheita, nós vamos ter que ter frutos para apresentar. Em nome de Jesus. Amém? Nós temos que apresentar como aqueles que agora somos outros lavradores, a igreja, filhos de Deus. Agora nós vamos ter que apresentar, como Jesus contou naquela parábola, que o pai fala para o filho, ele disse, não vou, mas ele se arrependeu e foi, e com certeza ele veio e apresentou o fruto do seu trabalho. Nós vamos ter que apresentar o fruto do nosso trabalho a Deus, ao proprietário, no momento oportuno. Amém? E então, diz a palavra no versículo 42, na continuação do 42, que lhe deem, do 41, né? Lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Versículo 42, Jesus lhes disse, vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Veja, a pedra angular, muitos me perguntam, pastor, o que é pedra angular? Pedra de esquina em algumas versões. Era uma pedra que ela fazia o ajuste das paredes nos ângulos de 90 graus, onde as paredes se encontravam. Então ela é a pedra que ajusta, a pedra que dá fundamento, que é a fundação para aquela parede, para que ela fique firme. Esta é a pedra de esquina. E a pedra angular era a pedra que, naqueles arcos que eles construíam, ela encaixava, era uma pedra cortada e que ela encaixava exatamente naquele espaço para que todo aquele arco, aquela parede ficasse firme. Então isso é a pedra angular e isso é a pedra de esquina. Amém? Você pode até pesquisar depois aí no Google e você vai encontrar, é bem fácil, amém? Você vai entender, é bem tranquilo. E ele diz aqui que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Veja, aqueles construtores, eles eram uns construtores ou pedreiros insensatos, porque eles rejeitaram a pedra que ia dar fundamento, a pedra que ia ajustar, a pedra que ia tornar a parede firme. Eles queriam construir do seu jeito e não usando a pedra angular, não usando a pedra de esquina. Nós precisamos entender que na nossa vida, Jesus tem que ser a pedra de esquina, a pedra angular, aquela que dá fundamento, aquela que dá sustentação nas nossas vidas, e é somente Ele. Nós não podemos nos apoiar em nada que não seja Jesus Cristo.
porque é somente Ele que vai nos sustentar, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 42, 43, nós vamos continuar lendo. Diz assim: portanto eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino, a igreja. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. O que significa isso, pastor? Significa que aqueles que estão em estado de inimizade, que não aceitam, são aqueles que vão tropeçar nessa pedra. E aqueles que são indiferentes são aqueles sobre qual a pedra vai cair. De uma maneira ou de outra, a pedra vai destruir, porque como vasos de barro, esta pedra vai quebrar. Se ele bate na pedra, quebra. Se a pedra bate nele, quebra também. Amém? É disso que esse texto está dizendo. Quando os chefes dos sacerdotes, por isso que ele fala, voltando no versículo anterior, e aquela sobre quem ela cair será reduzido a pó. Amém? Aquela que cair sobre esta será despedaçado, e aquela sobre quem ela cair será reduzido a pó. Para nós terminarmos agora, quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram a parábola de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles, e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Amém? Uma pergunta importante: o que Jesus é para você? Ele não é só profeta. Ele é o Filho de Deus, o Messias. Amém? Aquele que morreu na cruz no nosso lugar para restaurar nossa comunhão com Deus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Abençoa o teu povo, abençoa as famílias, cobre com sangue precioso de Jesus. Nós, Senhor, somos este povo que o Senhor chamou para produzir frutos, para andar conforme a Tua palavra, alinhados à Tua palavra, e nós pedimos, Senhor, dá-nos um coração novo. Grava a Tua palavra no nosso coração. Nós queremos compreender, viver a Tua palavra, nós queremos praticar a Tua palavra em todo o tempo, em nome de Jesus. Abençoa o marido, abençoa a esposa, abençoa os filhos, abençoa todos neste dia, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa toda a obra das mãos do Teu povo. Abençoa esta semana que está começando com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe muito. Que você tenha um dia abençoadíssimo em nome de Jesus. Não esqueça, por favor, de dar like, não esqueça de compartilhar com quem você ama e não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Um abraço para todos.